e assim manifestaram, né? Depois que eles se tornaram aptos, depois que eles foram batizados com o Espírito Santo e com fogo, eles estavam aptos para manifestar as mesmas obras de Cristo Jesus. Então, aqui são as atitudes, os atos que alguém que contempla Cristo, ele passa a manifestar, a operar. Então, é por isso que eu falo para vocês, Jesus, ele é uma pessoa, e ele não está morto, ele não está naquela cruz, ele pode estar num alto e sublime trono, à destra de Deus, mas ele também habita dentro de você. Portanto, se alguém que contemplou a glória de Deus manifestou isso no passado, hoje nós podemos manifestar. Então a gente vai voltar a estudar, nós vamos estudar como eles faziam para que isso venha ser construído em nós. Amém? Escrevi o primeiro livro, Ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E até o dia em que foi levado às alturas, depois de haver mandado, por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então aqui a gente já vê algo que é curioso no mínimo, né? Que Jesus, ele ressuscitou em carne, ele não ressuscitou em espírito. Tanto que ele comeu, ele estava à mesa e ele comeu. E ele deixou mandamentos. A gente também observa que ele deixou mandamento para os apóstolos. Vamos continuar. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então aqui eu aprendo o seguinte, que quando eu recebo o Espírito Santo de Deus, eu tenho uma missão. A pele me machucando. Eu tenho uma missão. E quando eu recebo o Espírito Santo, eu tenho recebido o poder. Eu recebo o Espírito Santo, eu recebo o poder de ser testemunha de Jesus. E não só na minha região, não só na minha geografia, mas aonde Ele me enviar, até os confins da terra. Vamos lá no 9. Depois de ter dito isso,
Jesus foi levado às alturas, à vista deles. E uma nuvem encobriu os seus olhos, estando eles com os olhos fixos no céu. Enquanto Jesus subia, eis que os dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá, do modo como vocês o viram subir. Então aqui me chama a atenção de como ele vai retornar. Da mesma forma que ele subiu, ele vai descer. Sobre as nuvens, a perder a vista, você imagina alguém subindo sobre as nuvens. E da mesma forma, lá em Apocalipse vai dizer que ele virá sobre as nuvens e todo o olho o verá. Se ele subiu, a nossa esperança é que ele vai voltar. Isso não vai acontecer de forma oculta ou secreta. Todo o olho o verá. No 12. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é a de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos que formaram um grupo de mais ou menos 120 pessoas e disse: Irmãos, Pedro se levantou para falar. Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Ora, esse homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e caindo de cabeça, rompeu-se pelo peito, e todos os seus intestinos se derramaram. Está falando da morte de Judas, né? Que suicidou. Isso chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. E Pedro continuou, porque está escrito no livro dos Salmos: foi deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e outro tome o seu encargo. Portanto, é necessário que, dos homens que nos acompanham, todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando o batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, propuseram 2 para se colocar no lugar de Judas, né? Eles lançaram sorte ali para poder colocar outra pessoa no lugar de Judas. Então
puseram 2, José chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual dos 2 escolheste para preencher a vaga desse ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 12 apóstolos. Vamos lá, no 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E pareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluíram a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos estes que aí estão falando? Então, como os ouvimos falando, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Prígia, da Penfília e do Egito, e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: O que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: Estão bêbados. E eu quero parar aqui para falar com você o seguinte: será que você está pronto, preparado para ser envergonhado, para ser tido como louco? Porque as coisas de Deus, elas são loucura para o homem natural. A gente vive num tempo, num período onde nós estamos tão racionais na nossa fé, onde a gente quer que tudo aquilo que se manifeste espiritual seja de uma forma sutil. Não vamos escandalizar muito. Eu preciso ter um jeitinho para falar em língua, eu preciso ter um jeitinho para rodopiar, eu preciso ter um jeitinho no mover de Deus. Será que nós estamos aptos, a nos lançar no mover de Deus que não se pode conter? Porque o vento sopra onde quer, como quer. E às vezes o Senhor, Ele quer usar a mim e a você em um ambiente que não é um ambiente favorável, vamos dizer assim. Pode ser na escola dos seus filhos, pode ser no supermercado, pode ser no seu local de trabalho. E será que você está espiritual o suficiente para dar espaço para o Espírito Santo Ele agir, fazer eu mover, ainda que eu pareça um louco, ainda que as pessoas elas vão me achar maluca,
tá embriagada, é uma surtada. Eu preciso estar pronto para isso. A gente vive um evangelho muito normal. Mas a loucura de Deus é mais sábia, a Bíblia vai dizer. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Os mistérios de Deus são grandiosos, excelentes. E a gente precisa mergulhar. Sabe por que Deus ele não se move, não temos visto tanta manifestação de cura, de mudança de circunstância na vida das pessoas, porque a gente se limita a fazer o que nós queremos fazer dentro de um templo. A gente pode... Não, ali é a nossa tribo, aqui eu posso. Aqui eu me solto. Mesmo assim, naquele ambiente ali, eu ainda tenho umas restrições. E se eu fizer isso aqui, eu acho que não... Acho que sai fora do padrão. Preciso que você entenda o seguinte. Deus, ele derrama um rio. Esse rio são águas do Espírito. Quando a Bíblia vai dizer que existe um rio cujas águas correm do trono de Deus, esse rio é todas aquelas águas que Ezequiel, em Ezequiel 37, ele vai adentrar. Esse é o rio, é o mesmo rio. E esse rio é você ser tomado de espiritualidade. É você ser tomado pelas coisas espirituais, celestiais. E se despir daquilo que é natural. Ah, não, preciso parecer bonitinha. Não posso borrar minha maquiagem. Quando eu me lanço nesse rio, eu não sei o que vai dar. Eu só sei que eu vou. Quando eu me lanço nesse rio, Deus ele me usa sem reserva, é vaso de profundidade. Não tem hora e nem lugar. É você andando na rua, caminhando, daqui a pouco Deus mandou você falar com a pessoa: Ô fulano, vem aqui. Ó, você tá passando por isso, isso e isso, o Senhor mandou você fazer isso, isso e isso pra você ser liberta. Quer? Ai, como é que você sabe isso mesmo? Quer aceitar Jesus agora? Ali. É ali, naquele momento. Tem alguém entendendo? A Bíblia vai dizer pra gente que... A gente já vai encerrar. A Bíblia vai dizer que a gente precisa carregar a cruz. E eu preciso que você entenda que cruz é você ser exposto. Cruz é você abandonar necessidade de ser aprovado, aceito por pessoas. Cruz é você chegar no nível de... Essa palavra sempre me foge. Oh, meu Pai. Ter um nome a zelar, sabe? Não tenho nome, o meu nome é eu sou dele, ele é meu e pronto, acabou, eu não tenho mais. Eu não me tenho mais, eu sou do meu noivo é meu e eu vou fazer aquilo que ele me mandou fazer, ponto. Tá entendendo ou não? Deixa o rio fluir. Eu coloquei lá no grupo Armados para Vencer um vídeo, né? Tava falando algumas coisas sobre esse assunto, sobre o rio. O rio é sabedoria, é conhecimento, é espiritualidade, é Cristo descendo, jorrando do seu interior.
Quantas coisas eu falo aqui que eu fico assim, Senhor, isso saiu de mim porque não é meu. É Ele que faz. Então, quando flui, não tem reserva, não tem como você parar. Pega uma cachoeira jorrando e tenta parar o fluxo, diminuir ele. Tenta fazer isso. Tá muito forte. Vou segurar para ver se essa represa para. Não tem como. Não dá. E a gente fica tentando conter o mover. Conter naquele lugar, naquele ambiente, naquela circunstância, naquela casa de oração. Não dá. É hora da manifestação dos filhos. Eu falo isso para você de forma profética, eu falo isso de uma forma literal, para que você comece a gerar isso no teu interior, para que você comece a crescer em graça, em conhecimento, em maturidade, para que Cristo ele venha começar a ser gerado em você, e quando você está gerando, isso dói, sabe? Dói, gerar alguém dói. Você vai sentir desconforto, você vai sentir enjoo. Quando tiver para nascer, ainda pior. Então, que você tenha amizade com a dor. Amizade. Um dia o Senhor, eu estava passando por um processo com o Senhor, onde eu estava sendo muito humilhada, mas eu estava aprendendo muito. E ali eu parei, respirei, falei, Senhor, até quando? Até quando? E o Senhor falou comigo, aceita. Eu falo pra você diante de Deus que o Senhor, o Espírito de Deus, Cristo falou comigo, falou assim, aceita que dói menos. Essa é uma realidade. A geração de hoje tem medo de dor. A dor, ela aponta para um lugar onde você está sendo aperfeiçoado. Sabe por quê? Porque quando você tem uma ferida que está sangrando, todo o teu corpo, ele começa a gerar anticorpos. Uma proteção para poder... Ele envia energia para aquela ferida ali ser restaurada, ser curada, ser restabelecida. É assim que acontece. Quando tem um momento de dor, existe coisas dentro de você sendo transformadas. Deixa doer, tá gerando, tá doendo, mas tá construindo um bebê, um varão. Você tá sendo apto ao reino de Deus. Amém? O reino de Deus é tomado pela força. A força é essa, aguentar, sustentar. Forte não é quem bate não, querido. Forte é quem aguenta a pancada. Então, voltando, a gente vai continuar essa leitura nas próximas semanas. Então, voltando aqui para a prática da vida cristã, investe tempo se conhecendo, se aperfeiçoando, se calando. Investe tempo nisso. É aí que você precisa colocar a tua energia, colocar o teu empenho, pedindo ao Senhor para te revestir da graça dele, os dons espirituais, te enchendo de amor, de virtude, de mansidão, domínio próprio, amabilidade, benignidade, que assim você vai se governar. E quando vier dor, vai doer? Vai, mas você vai resistir. Amém? Então chegamos ao fim, gente. Muito bom ter vocês aqui. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima.